Oi, oi, meus vestibulandos nota mil, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Hoje, na nossa terceira aula, nós vamos falar sobre a organização de ideias, que vai ser algo muito importante para vocês aprenderem a filtrar as informações, saber o que vocês devem ou não colocar na redação de vocês. E também ajudar na estrutura, tá bom? Bom, primeiro, a gente tem que entender o porquê da organização. Na hora da redação, a organização de ideias, ela vai fazer com que os alunos, né, no caso vocês, construam argumentos coerentes e organizados. Então, ela vai te ajudar a fazer o quê? A saber fazer as seguintes perguntas. Será que isso é pertinente para o meu texto? Será que essa informação vai servir como o apoio? Será que isso aqui não é só uma informação solta, não devo colocar? E aí, além disso, ela vai ser uma forma de poupar o tempo, porque a partir dessa organização, você já vai ter uma prévia do seu texto sobre o que você vai poder colocar em cada parágrafo do seu texto. Então, desde a introdução, passando pelo desenvolvimento e indo até a conclusão. Bom, eu vou propor um método para vocês que eu utilizava e que dava muito certo. Então, eu vou passar para vocês com o objetivo de que também dê certo com vocês, tá? Essa técnica é o brainstorming, tá? O brainstorming é uma tempestade de ideias, né? Ele tem a técnica, ele é uma técnica criada para propor soluções a um problema específico. Então, muitas empresas utilizam essa técnica para propor soluções para problemas internos, externos, né, da organização. E problemas pequenos, grandes, enfim. E no nosso caso, esse problema vai ser escrever uma boa redação. Então, a gente vai usar ele para construir nossos argumentos, nossa conclusão e nossa tradução. Olha só que legal, gente. Vai ajudar a gente a construir nossa redação inteira. A gente vai ter a redação na palma da nossa mão. E aí a gente vai ter que saber, né, usar nossas habilidades de escrita, habilidades argumentativas, só para desenvolver as ideias que já estão aqui, ó, na nossa mão. E aí, essa tempestade de ideias, ela consiste em anotar todas as ideias e palavras que você sabe sobre o tema a ser solucionado, tá? A gente vai ter um exemplo para vocês entenderem melhor. E dentro de todas essas ideias e palavras, vocês vão selecionar a melhor ideia. Então lembrem disso, a melhor ideia. O que é a melhor ideia? A melhor ideia, ela é aquela ideia que você pensa, ela é a melhor, ela é a que eu tenho mais repertório, ela é a que eu mais gosto, ela é a que eu mais sei falar sobre. Então, ela é a melhor ideia, tá bom, gente? É muito fácil de identificar a melhor ideia. A proposta da semana, ela vai ser sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil, que foi o tema oficial do Enem de 2019, que foi a redação que eu fiz, né, oficial. Aqui tá os textos motivadores, né? Eles vão estar eles vão estar disponíveis para vocês no próprio aplicativo lá do Redigir. Aí aqui só para dar uma passada rápida, aqui fala sobre a história do cinema, aqui sobre a centralização das salas, né, que as cidades grandes têm, geralmente a cidade de interior não tem, enfim, sobre isso. Gostaria de ressaltar também que a partir da aula de hoje eu vou utilizar o meu texto oficial do Enem para dar os exemplos para vocês sobre a redação do Enem, tá bom, gente? Então, aqui, por exemplo, a democratização do acesso ao cinema no Brasil, e eu trouxe o exemplo do brainstorm. O tema vai na área central e a gente vai puxando as flechinhas com os temas que eu poderia falar dentro desse tema, entenderam? Então, o que eu posso falar sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil? Eu posso falar sobre a arte elitizada, que na minha visão o cinema se tornou algo que apenas as pessoas que têm um pouco mais de condição frequentam, que pode ser associada com os preços altos, né? Porque cada vez mais assim o cinema está ficando mais caro. A arte desvalorizada, porque na minha visão o cinema é sim uma arte desvalorizada se você comparar assim com o teatro, com a dança, que muitas vezes tem assim eventos culturais divulgados com teatro, por exemplo, e com a arte cinematográfica é muito raro você ver, né? E que nem todas as cidades têm cinema. A minha cidade mesmo não tem, eu tenho que ir para a cidade vizinha para assistir um filme no cinema se eu quiser, né? Dentro desses eixos temáticos aqui, eu falei, acho que eu tenho mais propriedade para falar sobre os preços altos. Então, eu vou falar sobre isso, tá? E a gente vai para a segunda parte da nossa tempestade de ideias, que é levantar ideias sobre o eixo escolhido. Então, como eu escolhi o eixo preços altos, eu vou selecionar o quê?
duas ideias que eu possa desenvolver. Uma delas no meu primeiro parágrafo de desenvolvimento e a segunda que eu possa desenvolver no meu segundo parágrafo de desenvolvimento. Como eu já falei na última aula, eu acho 2 suficiente. Mas se vocês quiserem escrever 3, aí vocês teriam que desenvolver mais uma ideia, tá bom? Preferencialmente que se interliguem ali, que tenha alguma relação, para não ficar só um parágrafo solto, outro parágrafo solto, tá bom? Então, no meu caso, o que eu fiz? O que eu posso falar sobre os preços altos? Eu posso falar sobre a Netflix. Nossa, mas Netflix? Por que Netflix? Porque eu acredito que em relação aos valores, a Netflix, né, é uma ameaça para o cinema. Porque a Netflix, a gente tem acesso aonde a gente estiver. Na nossa casa, na rua, no nosso celular, no computador, na televisão. E a gente paga um valor relativamente baixo por mês, se você for comparar com o preço do cinema, para a gente ter um catálogo enorme de filme, série, animação, para todas as idades, todos os gostos, gêneros, né? Então eu vejo sim a Netflix como uma ameaça para o cinema. Então eu coloquei ela, e aí junto com a Netflix, no meu primeiro parágrafo, eu utilizei a tecnologia. Por que a tecnologia? Porque a tecnologia, ela se relaciona com a Netflix, porque a Netflix e outros aplicativos parecidos são tecnológicos, né? São tecnologias inovadoras. Só que essa tecnologia também se associa com a modernização das salas, o que foi legal. Beleza, eu tenho sala de cinema muito mais confortável, os filmes mais realistas, mas pensa comigo. Se eles estão gastando mais para fazer os filmes, gastando mais para construir essas salas de cinema super modernas e confortáveis, eles não vão ter que colocar esse valor em algum lugar, né? E a gente vai ter que pagar também. Então seria o aumento nos valores dos ingressos do cinema. Por exemplo, se você for numa sala de cinema convencional, você vai pagar um valor X. Se você for numa sala de cinema, aqui perto da minha cidade chamam de VIP, né? Não sei se em todos os lugares são assim. Você vai pagar um valor Y, que vai ser maior que X, entendeu? Então, esses valores vão aumentar. Entendeu? Então também tem essa relação. E aí, a partir desses tópicos, eu vou construir a minha tese. Na última aula eu falei que a tese ela tem que estar presente na introdução e ela é o seu ponto de vista, o que você vai defender no seu texto. Então, a partir dessas ideias levantadas, eu concluí que a minha tese seria: os avanços tecnológicos foram benéficos para melhorar a qualidade da arte cinematográfica, porém, tornando-a muitas vezes inacessível ao público. Perceberam que eu fiz essa associação da tecnologia, só que aí eu falei da inacessibilidade, certo? Aqui, gente, eu já tenho a minha introdução pronta, cara. Minha introdução já tá praticamente pronta, só basta eu dar uma contextualizada antes disso aqui para não ficar só isso. Então eu já tenho praticamente minha introdução pronta. Aqui também eu tenho meu desenvolvimento pronto. Eu já tenho o foco do meu desenvolvimento. E aí é só eu desenvolver alguma ideia em volta disso daqui. Tá vendo? Eu já tenho praticamente a minha redação pronta. E aí o que falta? A conclusão, que é a nossa proposta de intervenção, a solução para o problema. Só que pensa aqui, a conclusão ela não tem que ser relacionada com o resto do texto. Então, assim, se eu falei sobre os valores altos, eu já sei que eu tenho que propor uma solução que tenha relação com esses valores, que seja uma solução que traga valores mais baixos ou qualquer coisa do tipo. Lá na nossa aula de conclusão, eu vou trazer para vocês a conclusão que eu dei, a conclusão, a solução que eu dei para esse problema. Mas por enquanto eu quero que vocês tenham a criatividade de criar algo. Então eu não vou dar para vocês vão ficar curiosos, tá? Então, é basicamente isso que eu quero que vocês treinem. Treinem esse brainstorming, trabalhem com essas duas etapas. Essa é a primeira etapa, essa é a segunda etapa. E eu vou abrir uma atividade no Classroom para todas as propostas, para que vocês possam anexar o brainstorming, porque eu também vou querer analisar para poder dar dicas para vocês. Tipo, aqui você pode melhorar isso, aqui você pode melhorar aquilo. Enfim, porque eu quero que isso sirva como apoio para vocês. Isso é para melhorar o desenvolvimento de vocês, tá? É uma ajuda, não é tipo só algo a mais para você fazer. Não, é algo que realmente vai ajudar vocês a organizar as ideias, tá bom? Bom, por hoje é isso.
Não esqueçam o prazo de entrega da redação, façam com muito cuidado, pesquisem sobre o tema. Foi um tema que depois que foi lançado, né, no Enem, foi bem discutido, então tem bastante coisa para vocês falarem. E treinem o brainstorming, gente. Treinem o brainstorming para coisas no dia a dia de vocês, para ficar algo bem automático, igual eu já sei fazer. Então, assim, se você tem que solucionar um problema no seu dia, tipo, eu tenho tantas lições acumuladas, eu vou fazer um brainstorming do que como eu posso fazer para solucionar isso, entendeu? Então, utilizem o brainstorming até no dia a dia de vocês para se tornar algo realmente automático, como eu disse, para quando chegar na hora da redação, vocês poderem fazer isso, para poupar tempo e para escrever uma boa redação, uma redação chuchuzinho. E caso tenha alguma dúvida sobre a aula de hoje ou aulas anteriores, podem me chamar.